Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, que está conduzindo e organizando esse seminário sobre os grandes eventos na nossa CDR. Apesar de ter sido uma iniciativa minha de algumas audiências públicas, foi Vossa Excelência quem sistematizou essas audiências numa proposta única de transformá-la num seminário sobre a Copa do Mundo, ou melhor, sobre os mega-eventos que nós estamos nos preparando para realizar imediatamente, a Copa das Confederações e a Jornada da Juventude, e, a partir de 2014, a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. Eu estou sentindo Vossa Excelência está sendo chamado para o coro da CCJ, para onde eu também estou sendo chamada, então eu peço que Vossa Excelência vá, porque eu sou sua suplente. Tá certo. Dando continuidade, caro senador João Alberto Capiberibe, nós temos realizado aqui esse esforço na Comissão de Desenvolvimento Regional, que é um esforço que talvez seja o principal esforço do Senado sobre a questão dos mega-eventos, mas outras comissões também estão tratando. Na semana passada, eu participei na CCJ e na Comissão de Relações Exteriores, justamente de uma discussão sobre a preparação do ponto de vista da segurança da Copa, todas as agências da Defesa Nacional, Segurança Pública, estiveram presentes nesse debate. Dando, mais uma vez, consolidando o nosso pensamento de que a Copa, os mega-eventos, como já destacou o doutor Eduardo, não significam apenas legados, não significará apenas um legado de metas físicas a se alcançar no país, mas nós poderemos vir a ter um legado muito mais amplo se nos dedicarmos a isso, em todas as áreas, ciência e tecnologia, educação, saúde, porque a realização desses mega-eventos, como já foi destacado aqui também por ele, é o esforço possível em tempo de paz, porque em tempo de guerra os objetivos ficam muito claros, mas em tempo de paz que os países fazem para alcançar um impulso no seu desenvolvimento, a definição de metas e o alcance dessas metas. O que nós fazemos com esses seminários é justamente buscar e identificar se nós estaremos em condições de alcançar as metas desejadas. Não é se o evento será realizado ou não realizado, porque o evento ser realizado, digamos assim, é a meta básica, sem a qual nós nem estaríamos discutindo o assunto. Então, que os estádios estarão prontos, não resta dúvida que os estádios estarão prontos e estão. Que os aeroportos funcionarão, não resta dúvida de que eles funcionarão. Que os portos funcionarão, também não restam dúvidas de que eles funcionarão. O nosso desafio é justamente fazer com que essa não seja a única meta a ser cumprida. Que nós possamos cumprir as outras metas que ganharam o nome de legado ou de herança daquilo que foi feito. O investimento na sua capacidade máxima de causar uma produtividade além do que a relação de realização do evento apenas. Então, quando pensamos em portos, e eu vou me dirigir algumas perguntas ao doutor Marcos, ou Ricardo, buscando da Abremar, com o objetivo até de que ele fale antes, porque sei que ele terá uma audiência imediatamente depois. Não é? Quando nós falamos em portos, o Brasil, senador Capi, está acostumado a não fazer planejamentos sistêmicos, a fazer nos setores um planejamento que alcance a preponderância daqueles que atuam no setor. Então, nos portos, a preponderância da movimentação dos portos brasileiros é para cargas.
E, por isso, não se pensa como se pode colocar um TX a mais de investimento para garantir uma produtividade total daquele porto, podendo render e podendo viabilizar um outro grande negócio que o país pode ter com um investimento menor do que o que fará nos portos para o funcionamento da carga, que será a movimentação dos cruzeiros marítimos. Quando estive logo que assumiu o atual ministro, propus a ele que ele criasse no Ministério um departamento específico sobre a atividade portuária para o turismo, né? Ele me respondeu logo depois que tinha criado uma assessoria. Não é uma questão de nome, é uma questão de voltar-se para conseguir pensar o conjunto do negócio de forma mais sistêmica, como eu falei antes, né? Não importa se é um departamento ou uma assessoria, desde que ela tenha uma capacidade de planejar a atividade do setor para um crescimento determinado, para uma meta a ser alcançada e a ser atingida. Por isso, a minha pergunta essencial para a Abremar de como a Abremar vê essas mudanças na MP dos portos, que tipo de impacto terá no setor do turismo e, portanto, no setor dos cruzeiros marítimos. E ainda também qual a dificuldade encontrada junto aos ministérios responsáveis, o Ministério do Trabalho, o Ministério de Relações Exteriores, para a liberação dos vistos de trabalho provisório para as tripulações estrangeiras de navios de cruzeiro. Eu considero que cada um dos segmentos que aqui estão, especificamente dos transportes, seja do cruzeiro marítimo quanto o transporte aéreo, necessitam de um debate talvez mais específico do setor. No caso da área de transporte aéreo, nós vamos ter a possibilidade de fazer isso, por sugestão do próprio senador Antônio Carlos Valadares, que nós teremos um painel que trará aqui as empresas aéreas e a Infraéreo e a Secretaria Nacional de Aviação Civil, para que nós possamos debater o funcionamento dos aeroportos, que também não queremos que se reduza apenas a se as pistas estão boas ou não estão boas, mas que nós possamos discutir um conjunto de problemas maiores a respeito dessa atividade econômica no Brasil. Mas, voltando para as falas aqui, eu quero destacar a fala do Convention Bureau, de Márcio. Por quê? Nós tivemos, a semana passada, um debate sobre a promoção do Brasil no exterior, que propus justamente porque creio que esse está sendo um dos grandes problemas do Brasil na preparação dos mega-eventos. Tive a oportunidade, senador Valadares, de participar de algumas feiras internacionais. E é importante que o Senado participe, que o Congresso Nacional participe, para que a gente possa ver lá a atuação do Brasil. Não que nós tenhamos uma visão apenas crítica da Embratur, pelo contrário. O que penso é que o Ministério do Turismo, que foi tomado por situações não esperadas, não desejadas por nenhum governo, mas nós não estamos atuando como deveríamos nesse setor. Porque nós não estamos realizando a Copa do Mundo no Brasil apenas com o interesse de que nós possamos construir obras de mobilidade urbana para as grandes cidades, que estas obras, muitas delas previstas, indispensáveis e necessárias para o atendimento da situação de mobilidade urbana nas cidades, nos grandes centros urbanos brasileiros. Nem pensamos em realizar a Copa do Mundo apenas para renovar os equipamentos desportivos do nosso país. A Copa do Mundo tem que significar, porque senão terá um significado, um resultado
pequeno para o país, tem que significar um aumento do nosso turismo interno e externo, especialmente do nosso turismo internacional, já que nós não conseguimos nos destacar entre os países do mundo com a potencialidade que temos nesta atividade que tanto pode render. E tanto pode render em todas as regiões do país. Pensar em desenvolvimento integrado no Brasil é também pensar em turismo, porque uma das regiões mais pobres do Brasil, como as regiões Norte e Nordeste, são justamente duas regiões com extrema possibilidade de desenvolvimento turístico da atividade econômica do turismo, podendo atuar, portanto, numa dimensão de crescimento maior dessas regiões. Quero dizer que, apesar dos esforços de alguns segmentos empresariais que têm uma posição conservadora em relação ao crescimento do Brasil, e apesar do esforço do governo brasileiro, que reconhecemos grande nos últimos 10 anos, muito embora insuficiente para as necessidades do Norte e Nordeste, estas regiões, o Nordeste do Brasil, continua crescendo a uma média maior do que a média nacional. O Centro-Oeste também, e o Norte se aproximando disso. Portanto, esta é uma tendência da economia nacional que os segmentos conservadores da economia nacional vão ter que engolir. E nós precisamos, sim, de investimentos diferenciados para que este desenvolvimento realmente se dê, contrabalançando a tendência geral, para que nós possamos compensar o crescimento menor, que não quer dizer falta de desenvolvimento, porque essas regiões já estavam, a região do Sudeste e Sul do país, já tinham um nível de desenvolvimento muito maior do que a Norte e Nordeste brasileiro. Portanto, a promoção, eu volto a colocar, é um desafio para o governo brasileiro. E, infelizmente, o que aconteceu no Ministério do Turismo, com mudanças, mais de uma mudança no Ministério, nos trouxe grande prejuízo. Porque nós, que já temos dificuldade de planejamento, como tradição cultural dos últimos 30 anos no Brasil, porque não foi assim no passado, nós temos dificuldade de planejamento, e com o Ministério do Turismo envolvido num vendaval de dificuldades, de denúncias e etc., entramos, portanto, no processo de preparação dos mega-eventos com uma perna quebrada. Porque nós não podemos, e eu abro os jornais e vejo diariamente quem fala pelo sucesso da Copa do Mundo no Brasil é o ministro do Esporte. Nada tenho contra isso, porque, aliás, se trata de um grande amigo meu. A mim interessa, até pessoalmente, o seu sucesso. Mas não trato disso. Eu trato que o Ministério do Turismo tinha que estar à frente desse processo, e volto a fazer a crítica que fiz no seminário passado. Não poderia caber à GECOPA a promoção do turismo no Brasil, porque a GECOPA nem existia. É um grupo de trabalho especial para tratar da Copa do Mundo e não para tratar dos mega-eventos que nós enfrentamos, que não é só a Copa do Mundo, vem aí as Olimpíadas, e que não tem tradição nem conhecimento algum de promoção turística. O turismo é uma atividade econômica que, como qualquer outra, exige conhecimento. Exige conhecimento. E quem tem conhecimento em promoção turística no Brasil é a Embratur, com todos os seus problemas e dificuldades. É quem tem um corpo técnico com um mínimo de tradição e de experiência nessa direção. E nós não estamos bem nisso. Foi aqui mostrado. Nós temos que investir mais na América Latina, porque esta Copa
porque nós estamos com a Europa, onde tradicionalmente até a Embratur, erroneamente em alguns momentos, investiu, sem perceber a América Latina em lado, o crescimento dos países latino-americanos com possibilidade de, portanto, fazer essa ligação com o Brasil. O Brasil continua de costas para um mercado extraordinariamente grande e com crescimento de países, de economia, que podem investir no Brasil e ter essa possibilidade agora na Copa do Mundo, com o transporte aéreo e o transporte rodoviário, porque se nós temos jogos em Porto Alegre, não tenho dúvida de que todos os países que fazem fronteira ou que estão mais próximos poderão ser a principal clientela dos nossos esforços de turismo. Então, nós continuamos tendo uma promoção pequena, uma promoção feita por quem não tem tradição em fazer promoção no Brasil. As feiras internacionais, o Brasil continua com uma participação diminuta, tanto em folheteria quanto nos seus próprios estandes. A última feira que fui, o estande do Brasil era acanhado em relação a outros países com economias crescentes, participantes do BRICS, como nós participamos, e sendo o Brasil justamente o país que vai estar sediando esses mega-eventos. Portanto, nós temos, e aí os senhores também têm responsabilidade, de unir o setor do turismo para discutir e ter uma articulação com o governo na discussão desse tema. Na última medida provisória do Brasil Maior, o Senado e o Congresso se mobilizou para garantir que nós tivéssemos introduzidos nessa questão do Brasil Maior, né? As desonerações na área da hotelaria, mesmo assim, com divergências nessa área demonstrada durante o período em que estávamos na discussão e na preparação disso, mas com muito pouco mobilização, me desculpem, do setor empresarial do turismo para se colocar frente ao governo federal e buscar caminhos de interlocução com o governo federal para que nós pudéssemos ter esses incentivos, esses estímulos voltados para a garantia dos investimentos e da facilitação do setor do turismo também aqui no país, né? E creio que essa questão da Embratur passar a ter uma posição de proeminência, de protagonismo maior na área da promoção do turismo, é uma coisa a ser reivindicada pelo setor do turismo no Brasil, pelos empresários do turismo no Brasil. Isso é indispensável para que a gente possa ter mais investimento na área de Embratur. Nós não podemos nos preparar para uma coisa desse tipo com o contingenciamento dos dois organismos centrais para a promoção do turismo no exterior, não é? Nós temos que repensar onde investir, mas nós também temos que investir e temos que investir também nesses países que têm, porque mesmo eles estando com um decréscimo das suas economias, são as principais seleções de futebol que estarão participando e que elas atraem público, mesmo não sendo o seu público, o público dos seus países. Então, eu acho que nós temos que voltar a discutir no ambiente próprio do turismo esta questão. Também acho que o Ministério do Turismo não pode ser um ministério de obras apenas, de cuidar da infraestrutura apenas, porque nós temos outros ministérios cuidando de infraestrutura. Se fosse para cuidar de infraestrutura apenas, nós não precisávamos ter um Ministério do Turismo no Brasil, porque nós temos o Ministério da Cidade, temos o Ministério de Transporte, temos outros ministérios que cuidam da infraestrutura, tanto das rodovias quanto da infraestrutura das cidades brasileiras. Nós temos que ter um Ministério do Turismo e rediscutir a questão de investimento em infraestrutura no Ministério do Turismo do Brasil, que não pode continuar sendo um ministério que recebe recursos para infraestrutura em qualquer cidade brasileira.
ele tem que estar voltado para os principais pontos turísticos do país, porque senão se perde. Se perde no investimento menor no Congresso Nacional, que cada deputado coloca uma rua no Ministério do Turismo, porque é mais fácil de liberar, aí coloca uma rua lá numa cidade que não tem potencial turístico nenhum. E nós perdemos de estar concentrando o esforço do Ministério do Turismo em infraestrutura onde tem que ser concentrado, que são nas cidades com maior potencial turístico, porque senão não tem razão para existir o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo tem que existir para fortalecer a infraestrutura turística dos pontos das cidades potenciais e regiões potenciais de fortalecimento do turismo no Brasil e para garantir a qualificação e a promoção turística do nosso país. Portanto, eu creio que esse painel de hoje foi muito rico. Quero parabenizar a todos que fizeram suas falas, que buscaram destacar os pontos de gargalo. Alguns pontos desses de gargalo, nós temos que debatê-los melhor. O caso da aviação aérea, volto a dizer, nós precisamos discutir, sem dúvida nenhuma, mais, porque toda essa infraestrutura que nós discutimos, nós não estamos discutindo apenas no sentido da atração do turismo internacional. Nós precisamos da infraestrutura aérea brasileira para garantir toda a estruturação do turismo interno do Brasil e não apenas do turismo, para a infraestrutura, para que a economia brasileira e o povo brasileiro possa viajar nas suas atividades laborais normais, né? Porque não existe cidade boa para o turismo sem que seja boa para o seu cidadão, para o cidadão que vive nela. E no turismo, finalizando, senador Valadares, nessa questão da aviação, o ICMS uma questão, mas os governos estaduais têm feito um esforço de dar um incentivo via ICMS para o desenvolvimento da aviação regional, porque nós não podemos continuar com essa situação que temos no Brasil, onde a malha aérea não consegue internalizar, interiorizar a capacidade também turística, mas também a capacidade de desenvolvimento das regiões do nosso país. Então, para irmos para o Amapá, onde amanhã teremos uma comissão, esta comissão estará, nós só podemos realizar a atividade da comissão no Amapá, porque vamos ter um avião específico da FAB para fazer isso. Senão, nós não teríamos condição de fazer. Porque uma viagem de Brasília para o Amapá não dura menos de 8 horas. Eu já fiz essa viagem mais de uma vez. Saindo de Salvador até o Amapá, eu faço em 10 horas de viagem. Eu utilizo 10 horas de viagem para chegar ao Amapá. Como para chegar a outras regiões do Brasil, nós temos essa situação. Como eu não posso visitar e nem posso transformar o enoturismo do Nordeste em Petrolina, em Juazeiro, num destino turístico, sem ter uma malha aérea que possa garantir que as pessoas cheguem para conhecer os vinhedos nordestinos, possam fazer o passeio no Lago do Sobradinho. A Copa passará e os mega-eventos, não temos ilusão, passarão ao largo dessas potencialidades turísticas do Brasil interior, porque nós não temos uma aviação regional que possa garantir que alguém que vá visitar Salvador faça, num dia de descanso, faça uma visita, sequer a Chapada Diamantina, porque não temos voo diários para a Chapada, ou que chegue até lá a visita dos vinhedos da Bahia, lá no Sobradinho. Não teremos. Vamos nos preocupar com essa Copa, que só falta um ano, de chegar aos destinos principais, de garantir a promoção do Brasil no exterior.
para que nós possamos ter um turismo e um turista que volta ao Brasil, e aí sim nós teremos a possibilidade de, continuando o nosso planejamento, se tivermos esse planejamento, de chegarmos até este Brasil do interior, que o povo brasileiro não conhece, quanto mais o turista fora do Brasil. Portanto, eu creio que as nossas potencialidades são muitas, mas elas não ocorrerão se nós não tivermos um esforço concentrado, com planejamento estratégico de cada um desses setores, cobrando do governo também essa participação, no sentido de criar as linhas de facilitação para que nós cheguemos a isso. Temos aqui no Convention Bureau, por exemplo, destacou maior desoneração do setor. Esse é um velho problema que nós temos que conversar com o setor, porque não dá para ter desoneração de carga tributária na hotelaria brasileira e nós continuarmos com as mesmas tarifas que temos hoje. O Rio de Janeiro pratica uma tarifa acima da média de mercado nacional. Não é possível fazer turismo no Brasil, fora dos grandes eventos, que atraindo o turista internacional, com a taxa média de hospedagem cobrada pelo Rio de Janeiro. Não dá. Mesmo eventos internacionais foram aqui, teve que ter a interferência da Embratur no mercado para que se estabeleça um equilíbrio no mercado. Então, não há somente reivindicação do setor empresarial a ser feita na desoneração da cadeia. É preciso a contrapartida de discussão dessa desoneração. Porque desoneração significa também, ou pelo menos a história da desoneração que nós estamos tendo no Brasil hoje, está significando o enfraquecimento das receitas dos estados e municípios brasileiros, que não têm mais de onde sobreviver e de onde tirar seus recursos. Portanto, antes de discutir a desoneração do setor empresarial, nós temos que discutir a contrapartida que cada desoneração dessa significará para a ponta do consumidor brasileiro, que é e que será o principal turista a movimentar em curto prazo o país. Todo país do mundo desenvolvido no turismo tem no turismo interno a sua principal sustentação. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, que nós consideramos uma área só, porque os diversos países europeus se visitam entre si. Então, eu acho que esse painel aqui deve significar essa consolidação do esforço do parlamento com os empresários, mas numa compreensão de mão dupla. Idem também na área da Abremar, que nós temos feito os investimentos. O Porto de Salvador agora teve investimento na área de receptivo turístico, não é? Então, nós temos que pensar isso. E os navios vão continuar aportando em Salvador no Carnaval, senador. Não vamos investir para ter os navios em Sergipe, mas então a Abremar tem que garantir que vai passar pelo menos um dia os cruzeiros marítimos no Carnaval de Sergipe, ou em outro, ou no São João de Sergipe, que é fora porque senão nós vamos investir no Porto de Salvador e vamos continuar tendo os cruzeiros marítimos chegando a Salvador apenas na segunda e terça-feira de Carnaval, porque no sábado e domingo estarão no Rio de Janeiro. Então, nós temos que repensar cada um desses segmentos para termos uma pauta de contrapartida em todos os benefícios que o governo puder dar, mas com a centralidade de quem pensa o turismo e que planeja o turismo no Brasil. Obrigada. Só uma última, porque nessa coisa, eu quero perguntar quais as providências tomadas pela ANAC junto às empresas aéreas para melhorar a qualidade de serviço prestado aos passageiros e como é feita a fiscalização. E também, sabendo da importância da competitividade de todos os mercados, qual a posição das empresas aéreas com a política apresentada, a possibilidade de política de céus abertos?